Bom, então, primeiramente, bom dia a todos. O meu nome é Tamires, eu sou arquiteta e urbanista desde 2024 e atuo na arquitetura hospitalar mais ou menos desde 2022. Antes de começar, eu queria perguntar se está tudo certo com o áudio. Perfeito. Então, dentro da minha carreira aí na arquitetura hospitalar já tem alguns anos. E hoje eu vim apresentar para vocês todo o sistema para a gente começar a trabalhar com arquitetura hospitalar, como funcionam os projetos, quem avalia e toda, né, a equipe multidisciplinar que é necessária para aprovar e executar projetos de instalações hospitalares. Eu vou apresentar um slide aqui. Gostaria de confirmar se a apresentação está aparecendo? Tá sim, Tamires. Tá, ok. Então eu vou começar. Então, primeiramente, a gente vai falar sobre. Deixa eu passar aqui. Os objetivos da nossa apresentação de hoje. Então, a gente vai falar sobre a arquitetura hospitalar, sobre como é um sistema muito complexo e precisa de muita atenção e detalhes na hora do planejamento, para que nada ocorra, né, de grave ou de alguma questão que a gente não consiga prever no futuro na execução dessas edificações. Discutir os principais desafios, né, que a gente encontra dentro do planejamento de ambientes hospitalares, compreender essas etapas de projeto. Então, não são tantas etapas, mas são algumas etapas um pouco complicadas e difíceis de trabalhar, mas que também são muito satisfatórias, porque é muito interessante quando a gente trabalha com sistemas complexos e técnicos, né? E destacar a importância, então, da integração multidisciplinar dentro do projeto de arquitetura hospitalar. Então, primeiro, o que é um estabelecimento assistencial de saúde? O estabelecimento assistencial de saúde é todo aquele ambiente em que é designado para o atendimento da saúde da população. Então, hospitais, clínicas, consultórios, postos de saúde, UBSs, pronto atendimento, dentre outros consultórios de odontologia, enfim, são diversas a gama de profissionais que trabalham com saúde e, consequentemente, se enquadram dentro dos estabelecimentos assistenciais de saúde, inclusive clínicas de estética, já que trabalham com a população, né? Trabalham com a saúde da população. Isso aí. Então, como que funciona, né, a complexidade hospitalar? O hospital ele funciona 24 horas, né? Então, o ambiente hospitalar ele é muito complexo justamente por trabalhar sem parar, né? Existem os plantões, existem os hospitais 24 horas. A minha cidade é uma cidade muito pequena. Então, aqui a gente não tem um local específico para o pronto atendimento. O pronto atendimento é feito dentro do hospital. Então, dessa forma, existem ainda os ambientes que eles trabalham com dois sistemas, né? Dentro de um ambiente só. E isso torna ainda mais complexo, né, de se trabalhar. Então, a alta demanda operacional. Dentro do hospital, a gente tem diversos especialidades trabalhando. Então, desde o pronto atendimento, a urgência, a emergência, a internação, toda a parte logística dentro do hospital, que mais para frente eu vou falar para vocês. A diversidade de usuários, né? São enfermeiros, médicos, funcionários que trabalham na parte da limpeza, da alimentação,
Também tem, né, os pacientes de diversas gravidades, desde mais simples até mais complexas. Então, há diversos, né, desafios dentro de um hospital para se trabalhar. E o uso intensivo de tecnologia. Então, para um hospital funcionar, existem diversas tecnologias que a gente precisa saber para poder funcionar. Então, o hospital, para ele funcionar, ele precisa ter um sistema. Seria como um fluxograma, né, de trabalho. Então, como que começa? É necessário ter infraestrutura física, é necessário trabalhar a infraestrutura física junto com os fluxos assistenciais. Então, o médico, ele é ligado com a enfermaria, que é ligada com a farmácia, que é ligada com os quartos. Então, há um diverso fluxo que precisa funcionar dentro desse hospital. E quando a gente planeja um ambiente hospitalar, a gente tem que levar em consideração todos esses fluxos. Então, quando a gente vai lá conversar com a direção para a gente planejar um hospital, a gente precisa não só conversar com a direção, a gente precisa principalmente ouvir o pessoal que trabalha, a enfermaria, os médicos, o chefe de enfermagem, porque é eles que realmente vão definir de fato qual é o fluxo que está funcionando dentro daquele hospital. Além disso, né, a gente precisa, como eu já citei anteriormente, e eu vou citar algumas vezes, a gente precisa tomar muito cuidado com os equipamentos e a tecnologia que é aplicada dentro dos hospitais. Então, a gente sempre precisa estar atualizado, a gente sempre precisa ter esse conhecimento, né, de quais são os equipamentos, para que eles servem. A gente precisa ter conhecimento também dos procedimentos que serão feitos dentro daquele ambiente. Então, quando a gente vai planejar um centro cirúrgico, a gente tem que saber qual é o tipo de procedimento que vai ser feito, qual é o tipo de cirurgia, se vão ser cirurgias complexas, se vão ser mais leves. Tudo isso determina como vai ser planejado aquele ambiente, porque determina qual tecnologia ou qual equipamento vai ter dentro daquele ambiente. E, claro, as normas sanitárias, eu acho que é a parte mais importante do planejamento hospitalar, visto que existe uma norma, que eu vou falar posteriormente, que é a que rege toda a arquitetura hospitalar. Então, né, fora o planejamento hospitalar em si, existem as normas que a gente deve seguir com rigor, até, né, para serem aprovados pela vigilância sanitária. E os fatores humanos, a gente nunca pode esquecer disso. Quando a gente trabalha com ambientes muito técnicos, como estabelecimentos assistenciais de saúde, a gente foca muito na parte técnica, né? Nas normas, na assistência, na vigilância sanitária, nos aspectos sanitários, mas a gente acaba esquecendo um pouco do fator humano, né? Que a gente não pode esquecer, a gente tem que tentar humanizar o máximo possível esses ambientes, principalmente quando se trata de internação ou de áreas de espera, que é onde vai ter o contato com o público, né? Com o paciente no geral. Então, a gente tem que tomar esse cuidado de tentar humanizar o máximo possível esses ambientes em que o paciente estará. Até porque um ambiente bem tratado, né, um ambiente bem humanizado, auxilia, inclusive, na recuperação desses pacientes. Então, qual é o problema central que a gente tem dentro da arquitetura hospitalar atualmente? Os hospitais, eles não... Os projetos hospitalares, eles não estão considerando a operação real dentro dos hospitais. Esse que é o problema da arquitetura hospitalar hoje em dia. É necessário ter a conversa real com os usuários reais, com a equipe de enfermagem, com os médicos, com a equipe da nutrição. Precisa conversar com quem realmente usa aquele ambiente. Só assim a gente vai conseguir planejar um ambiente eficiente e que funcione, né, de forma real, de forma que seja realmente útil. Então, como eu citei, a falha nos fluxos internos. Então, por causa dessa falta de comunicação entre o profissional que está planejando e a equipe que trabalha
efetivamente dentro dos hospitais, acaba tendo essa falha de fluxos internos. Então, às vezes, a gente acaba topando com pacientes dentro da área restrita e isso não é cabível, né? Não é interessante que seja feito. Os ambientes poucos funcionais, então muitas vezes a gente acha ambientes dentro de hospitais que estão sem uso nenhum e que poderiam ser utilizados para alguma coisa. Hoje em dia, a maioria dos hospitais eles já são construídos, né? Raramente a gente constrói um hospital do zero. Então, a gente faz muita reforma dentro dos hospitais. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso, com essa parte de tentar encaixar o máximo possível para não deixar ambientes ociosos. Porque senão aquele espaço acaba sendo inutilizado e às vezes é necessário, dentro de um hospital que é tão complexo, que todos os ambientes sejam aproveitados. E, claro, os impactos, né, diretamente na qualidade de atendimento do paciente. Quando a gente fala em ambientes hospitalares, a gente está falando principalmente nos pacientes. Então, um ambiente mal planejado vai impactar muito na qualidade do atendimento desse paciente. Então, às vezes, um quarto que não foi muito planejado não tem acesso a banheiro direto, tem que acessar por um outro quarto. Às vezes até a mobilidade, né? Eu já encontrei vários hospitais que faltavam com acessibilidade. E dentro de um ambiente hospitalar, né? É imprescindível que haja acessibilidade. Um paciente debilitado, ele vai precisar da acessibilidade para qualquer coisa. Então, os desafios que a gente encontra, né, para fazer o planejamento. As exigências regulatórias, não só a RDC 50, que é a normativa principal dentro da arquitetura hospitalar, mas também as diversas outras normativas de acessibilidade, de fluxos, enfim, diversas outras normativas, né, que a gente encontra por aí, mas principalmente a RDC 50, ela é a que guia tudo dentro da arquitetura de estabelecimentos assistenciais de saúde. As demandas de clínicas específicas, então, como eu falei, os estabelecimentos assistenciais de saúde, eles englobam diversos tipos de clínicas, né, de especialidades médicas. Então, odontologia, estética, uma cirurgia de cardiologia é diferente de uma cirurgia plástica. Então, tudo isso é necessário a gente ter esse conhecimento, né, dentro da nossa área. Então, se um dia cair de eu ter que fazer um projeto de uma sala de cirurgia de cardiologia, vai ter equipamentos diferentes, vai ter procedimentos diferentes, e o fluxo dentro dessa sala de trabalho também vai ser diferente de uma sala de cirurgia plástica, por exemplo. As limitações orçamentárias, então a gente trabalha, né, tanto com hospitais particulares quanto hospitais públicos. E a gente sabe que dentro do setor é muito difícil a gente ter um orçamento aberto, né? A gente sempre tem essas limitações orçamentárias. Então, por isso que eu falei que a gente sempre tem que ter um controle e aproveitar o máximo possível os ambientes para não deixar nenhum ambiente ocioso, justamente pelo fato de que isso impacta, né, tanto no orçamento quanto na qualidade de atendimento do paciente e no fluxo de operação dentro de um hospital. A eficiência operacional, então é necessário ter toda uma eficiência operacional dentro do hospital. A farmácia precisa conversar com a enfermagem, então eles precisam estar perto. Então, quando a gente rearranja um ambiente hospitalar, a gente precisa pensar que tem ambientes que eles se conversam, que eles precisam estar perto. E muitas vezes a gente não consegue isso, devido a ter algum ambiente no meio desse setor, que não vai conseguir conversar um com o outro, né? E a necessidade de adaptação futura. Como eu falei, os hospitais hoje em dia, eles são, em sua maioria, reformados e não construídos do zero. Então, é necessário sempre prever que esse ambiente será reutilizado de alguma outra forma no futuro. Quando a gente faz um projeto e esse projeto vai ser executado, se eu vou fazer um projeto de uma internação,
e ela vai ser executada, precisa parar todo o setor daquele espaço que vai ser ocupado pela internação. Então, esse espaço, por exemplo, se eu for colocar uma internação dentro de um atendimento, esse atendimento ele vai ter que ser movido para outro setor dentro do hospital e daí sim ser feita a reforma dessa internação e ser colocada essa internação lá. Posteriormente, a gente vai ter que realocar esse atendimento para outro setor dentro do hospital. Isso aí a gente vai conversar um pouco mais quando eu falar sobre os planos diretores hospitalares, que são muito interessantes também, e que envolvem essa parte, né, de setorizar e zonear todo o hospital. Então, a respeito da regulamentação, né, dentro da arquitetura hospitalar, como eu falei, há normas bem rigorosas e detalhadas dentro do planejamento hospitalar e há necessidade de conformidade técnica. Aqui, essa aqui é a RDC. Ela é um livro bem grande e é o nosso livro de cabeceira. Aqui ela fala tudo sobre os ambientes hospitalares, as especificidades. Então, aqui a gente fala sobre o que precisa ter em cada ambiente hospitalar. Depois vocês podem dar uma olhada, ela é pública. E é muito interessante o fato de que há, né, diversas especificidades aqui dentro. Dentro dessa norma, a gente encontra o tipo de instalação que a gente tem que ter dentro de um ambiente hospitalar, o tipo de revestimento, enfim, toda a normativa técnica que é necessária para ter dentro dos ambientes, inclusive o dimensionamento mínimo. A gente não pode colocar uma CME dentro de um ambiente em que não vá caber essa CME. Então, elas têm um dimensionamento mínimo e a gente precisa respeitar esse dimensionamento mínimo, a não ser que a gente tenha, né, uma justificativa que a gente pode mandar lá para a vigilância sanitária. E se ela aprovar a justificativa, né, como limitação de espaço pela construção já existente do hospital, a gente consegue adaptar esses espaços, mas a RDC ela prevê uma dimensão mínima para cada ambiente, né, de assistência hospitalar. Então, como eu falei, cada setor possui as suas exigências próprias. A complexidade, né, funcional dos ambientes, todos os ambientes eles têm que ser interligados, mas ao mesmo tempo eles têm que ter as suas restrições. Por exemplo, ambientes esterilizados, eles precisam ter uma câmera antes para poder haver a esterilização. E então seguir, né, para esses ambientes como a CME, um espaço de quimioterapia, enfim, esses lugares mais delicados de se lidar. E a integração entre as áreas assistenciais. Então, a CME precisa ter contato com a parte do apoio logístico, que vai levar, né, esse material. O centro cirúrgico precisa estar perto de ambientes que, né, coletem esses materiais também que estão lá e levem para o centro logístico. Então, tem que ter essas ligações internas e essas ligações internas não podem impactar no paciente. Então, o paciente tem que estar no outro setor. E esse é o maior desafio dentro da arquitetura hospitalar, é a gente separar entre o apoio logístico, o apoio técnico e o apoio, né, do paciente. Então, como eu falei, os recursos financeiros são sempre muito restritos, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente sempre tem que ter a necessidade de priorização. Então, quando a gente vai trabalhar com um hospital, por exemplo, dentro de uma cidade, a gente tem que pensar o que é necessário dentro daquilo, que está faltando dentro daquela cidade. Então, eu trabalhei para uma cidade em que faltava um centro de parto normal e neonatal. Então, eu precisei priorizar isso do que priorizar, por exemplo, uma reforma de uma internação, que não era necessária no momento. Então, é necessário pensar muito nisso, o que a cidade está necessitando no momento. E o equilíbrio entre custo e qualidade, né? A gente precisa sempre ter isso em conta.
Precisa haver o controle do orçamento, mas também é necessário usar materiais de qualidade. A gente está falando de ambientes que precisam ser esterilizados, que precisam ter muito cuidado com contaminação, com limpeza. Então, é necessário usar materiais que sejam laváveis, que sejam duráveis e que, né, tenham uma boa qualidade. Os fluxos operacionais dentro de um ambiente. Esse quadro ele é um quadro que está disponível na RDC e ele mostra todos os fluxos que tem dentro de um hospital. Então, o apoio administrativo, o apoio técnico, o atendimento ambulatorial, o atendimento imediato, a internação e o apoio ao diagnóstico e terapia. Todos esses ambientes eles formam o funcionamento de um hospital. Então, a gente tem a área de cirurgia, a área de recuperação, a área de internação, a área do diagnóstico e terapia, que é onde tem os centros de imagem. Então, tudo isso, ele acarreta, né, da gente conhecer o que cada setor necessita e a tecnologia que cada setor necessita. Por exemplo, tem cidades que não é necessário ter um centro de quimioterapia, porque a cidade não contempla, né, tantos habitantes para ter a necessidade de ter um centro de quimioterapia. Então, a gente sabe que nesse hospital não é necessário ter esse ambiente. Mas, né, há ambientes que, né, que é necessário ter uma radioterapia. E a radioterapia ela é um ambiente muito complexo, visto que tem, né, um equipamento muito técnico, né, que precisa ter restrições para ser instalado dentro desse ambiente. A flexibilidade, então, dos hospitais. É necessário construir um ambiente que seja flexível, né? Que a gente consiga adaptar e que conforme as atualizações de equipamentos vão crescendo, né? Conforme o tempo vai passando, é necessário que esse ambiente contemple, né? Essas mudanças. Então, quando a gente planeja o ambiente, a gente sempre tem que prever que é necessário uma atualização futura. Ele nunca vai ser daquela forma para sempre. Ele vai ser atualizado conforme o tempo vai passando. Eu vou falar um pouquinho sobre as etapas de projeto, então. O estudo preliminar, ele é a primeira etapa de projeto quando a gente vai fazer, e é onde a gente começa, né, a estruturar o projeto desse ambiente ou desse setor dentro de um hospital. Então, a gente precisa da definição. A gente sabe, né, que o conceito é uma coisa meio perdida, né? Mas dentro dos ambientes hospitalares, visto a técnica que tem que usar, né? É muita restrição. Mas, por exemplo, quando a gente fala de uma internação, de uma área pediátrica, por exemplo, a gente precisa usar, né, da nossa humanização e tratar os ambientes de uma forma mais humana mesmo, né? Então a gente precisa trazer cores, a gente precisa trazer o aspecto psicológico, né? Hoje em dia é muito falada a neuroarquitetura, justamente para trazer esses ambientes mais confortáveis, né? E impactar positivamente na recuperação dos pacientes. A viabilidade, principalmente, a gente precisa definir se aquele espaço ele é viável para aquele ambiente. Então, como eu falei, a minha cidade é uma cidade de 20 mil habitantes. Aqui não é necessário ter um centro de quimioterapia. Então, a viabilidade para ter um ambiente de quimioterapia, uma sala de aplicação de quimioterápicos no hospital da minha cidade não é viável, porque não tem pacientes, não tem espaço também, é um hospital só, que engloba a cidade toda, e ainda faz o atendimento do pronto atendimento. Então, não é necessário ter, né, um setor de quimioterapia. A gente tem cidades em volta que podem suprir essa necessidade. A implantação inicial. Então, quando a gente começa a fazer, né, a gente tem que... Depois que a gente viu a viabilidade daquele ambiente dentro do hospital, a gente coloca, né, a implantação inicial. Então, a gente vai analisar
como que aquele ambiente vai caber dentro do ambiente já construído na maioria das vezes, né? Quando a gente fala de hospitais, a gente está falando de reforma. Então, a gente tenta encaixar, é que nem brincar de Lego, a gente tenta encaixar aquele ambiente dentro de um ambiente já construído. Então, há muitas paredes demolidas, muitas paredes construídas. Quando a gente constrói paredes, eu costumo trabalhar com drywall, na maioria das vezes, justamente porque é para ter essa flexibilidade, né, de conseguir trabalhar de forma que não seja permanente, que no futuro a gente consiga mudar aquele ambiente, e é uma forma mais barata e segura de trabalhar com um ambiente que pode ser mutável, né? Logo. Então, muitas vezes eu trabalho com drywall, mas quando o ambiente precisa ser mais permanente, a gente trabalha com alvenaria convencional. E a organização dos fluxos, né? Então a gente precisa entender. Essa internação, ela vai ficar no meio de um setor que não condiz, uma internação no meio de uma clínica de imagem? Não faz sentido, né? De um setor de imagem. Não. Ele vai ir para o setor de internação, onde vai ficar perto do refeitório, por causa que a nutrição tem que levar, né, a alimentação até a internação. Então tem que ter todo esse rearranjo dentro da arquitetura hospitalar. O projeto básico de arquitetura, ele é o projeto que vai para avaliação. Então, nesse projeto, a gente setoriza todos os ambientes, faz o dimensionamento dos espaços, cuidando daqueles dimensionamentos mínimos que estão dentro da RDC, atende às normas técnicas, né? Então, esse ambiente precisa de lavatório, esse ambiente precisa de um expurgo, o que acontece, o que é necessário? Precisa de uma ventilação artificial, precisa de ar-condicionado? Então, precisa ter toda essa atento à RDC. Quando a gente está planejando um ambiente hospitalar, a RDC está sempre do nosso lado, ela é a nossa aliada. Então, sempre do ladinho da mesa está a nossa RDC. A base, né, para aprovação dos projetos é a RDC 50, então ela é necessária ela sempre estar do nosso lado. É onde vai estar todo o dimensionamento mínimo, não só o dimensionamento de área, mas como o dimensionamento das paredes também, do comprimento e da largura do espaço. Então, é sempre necessário ter o cuidado com a RDC. Lá vai ter todos os ambientes, e esses ambientes precisam seguir essas normas rígidas. Eu aconselho que quando se coloca dentro de um projeto básico de arquitetura, que vá para avaliação, sempre coloque a termologia que está na RDC, porque quando eles forem avaliar, eles vão avaliar com base na RDC. Então, água quente, água fria, ela tem um código na RDC e você usa esse código no seu projeto também, justamente para ver a compatibilização, né, da norma com o projeto. Então, eu sempre utilizo as mesmas nomenclaturas, né, dentro do meu projeto. Eu acho que é isso. Quem que avalia os nossos projetos hospitalares? Os nossos projetos hospitalares, em sua maioria, principalmente hospitais grandes, eles são avaliados pela vigilância sanitária, não é pela prefeitura. Quer dizer, é pela prefeitura, mas dentro é a vigilância sanitária. Então, é ela que faz as nossas avaliações e que manda, né, o nosso parecer. Quando é clínicas menores ou clínicas dentro de residências, a gente também manda para a prefeitura, né? O setor de planejamento da prefeitura. Mas, no geral, hospitais de grande porte, quem avalia é a vigilância sanitária da cidade ou a que comanda, né? O que manda para a cidade em questão. E, por fim, o projeto executivo. Quando a gente vai fazer o projeto executivo, a gente faz, né, o detalhamento completo das esquadrias, dos materiais, dos bate-macas, enfim, de todos os equipamentos necessários dentro desse ambiente hospitalar. Eu, geralmente, faço os projetos básicos bem completos e na parte da execução, eu só detalho mais os equipamentos, né, as esquadrias, enfim, os bate-macas, os rodapés, os rodaforros, isso eu detalho no projeto executivo, mas eu já faço um pré-detalhamento no projeto básico de arquitetura justamente para não deixar nenhuma lacuna, né, que não seja aprovado o projeto.
Aqui eu apresento alguns dos materiais que a gente utiliza dentro dos projetos hospitalares. Então, eu tenho algumas amostras. Esse aqui, né, é a faixa vinílica que a gente usa para fazer os batimacas. Então, como pode ver, tem bastante cores, mesmo que sejam limitadas, ainda tem algumas cores que a gente consegue utilizar. A gente consegue lidar com a estética ainda, né, dentro dos ambientes hospitalares. E esses aqui são amostras de piso vinílico. O piso vinílico a gente usa no chão, né? E estende para os rodapés dos ambientes. Geralmente, em ambientes muito técnicos, a gente pode expandir até mais ou menos na altura do batimaca, porque são o que vai proteger, né, os ambientes da sujeira, realmente, né? Que seja mais fácil de limpar. Aqui também tem algumas amostras mais. Essas aqui são específicas de hospitalares, mais normais, digamos assim, né? Não tão cores fantasia. Aqui, ó. Deixa eu achar uma mais. Aqui, esse aqui dá até um aspecto meio amadeirado. Que trazem essa humanização, né? Que a gente precisa ter para os ambientes. Então, são materiais que a gente pode utilizar com segurança, né? Que são os pisovinílicos. E que são fáceis de conseguir para dentro dos ambientes hospitalares. Um pouquinho antes da palestra, eu estava participando de um outro workshop que era sobre tetos vinílicos e eu achei muito interessante, visto que também é um material que pode ser muito utilizado nos hospitais, né? Hospitais são ambientes muito complexos na questão da limpeza, então é necessário tomar muito cuidado com os materiais que a gente vai utilizar. E quando a gente acha materiais assim que podem ser diversificados, é muito interessante, né? Porque, por exemplo, com esses tetos vinílicos, a gente pode mudar um pouco um setor de internação, uma sala de espera que seja lavável, sabe? Que seja esterilizado. Então, é muito interessante poder trazer um material que traga mais humanização, né, dentro dos ambientes hospitalares. E que ainda seja compatível com a limpeza, né, desses ambientes. Então, alguns erros comuns, bem comuns, dentro do projeto de arquitetura hospitalar. A falta de integração entre equipes, eu acho que é o erro mais comum que tem dentro desse tipo de projeto. Quando a gente trabalha com um ambiente tão complexo, a gente não trabalha sozinho, né? Eu faço projeto básico e projeto executivo, mas quem executa é outra empresa, quem faz o projeto de elétrica é outra empresa, quem faz o projeto de hidráulica é outra empresa, quem faz o projeto de ar-condicionado, né, climatização, é outra empresa. Então, é necessário ter a comunicação desses profissionais, porque senão não vai compatibilizar, né? É um grande complexo, é um grande número de profissionais trabalhando dentro de um hospital, então é necessário ter essa comunicação. Isso é verdade, Raquel. Pequenas mudanças nas cores dentro de um hospital fazem muita diferença mesmo. Seja um rodapé, seja uma faixa do bate-maca, já muda muita coisa, realmente. O total branco, eu sou muito contra o total branco, porque não faz sentido, sabe? É uma norma técnica não, é o comum que a gente vê, né? Até quando a gente constrói casas muito minimalistas, a gente fala casa consultório. Mas eu não concordo, eu acho que consultórios eles deviam ser mais humanizados, né? Deviam ter algum tipo de cor, um ponto de cor que seja. Porque é necessário ter essa humanização, é necessário que a gente se sinta confortável principalmente em ambientes que vai lidar com a sua saúde, porque você já está indo debilitado, você já está indo ansioso, já está indo nervoso, sabe? Então, quando a gente vai debilitado e se encontra em um ambiente todo cinza ou todo azul, muito aquele azul, sabe, que a gente trabalha na teoria das cores, que traz um pouco mais de tristeza, né? Ou todo branco, ele não vai facilitar para te se sentir mais confortável, né? Ele vai só acabar contribuindo para o teu nervosismo. Então, quando eu trabalho com ambientes que vão lidar com pacientes, eu sempre tento trazer uma cor. Uma vez eu fiz uma internação que eu usei um tom de amarelo. Não tão vibrante, né? Justamente para não ser tão enjoativo.
mas um tom que conseguisse trazer um pouco mais de conforto, né? Que mesmo quando não tinha iluminação direta dentro daquele quarto, ele conseguia ser iluminado por aquele tom de amarelo, sabe? Então, não tenho medo de arriscar nas cores, sabe? Tenho cautela, mas não tenho medo. É sempre bom estudar essa parte da teoria das cores, porque quando a gente aplica, principalmente em ambientes que têm pacientes tão debilitados, é muito gratificante ver que essas pessoas, elas realmente se adequam a isso, sabe? Isso também se inclui a revestimentos, ao mobiliário, se quando possível, adicionar um MDF que seja mais amadeirado dentro desses ambientes, faz toda a diferença, assim, muda totalmente, né, a percepção do usuário dentro daquele espaço. Então, voltando aos problemas, né, os erros dentro da arquitetura hospitalar, outro problema é desconsiderar, né, os fluxos operacionais. A gente precisa considerar esses fluxos. Não tem como planejar um ambiente tão grande sem pensar em quem vai usar esses ambientes. Então, é necessário ter esse guia, né? É preciso conversar. Você vai fazer uma farmácia, é preciso conversar com quem vai trabalhar ali, quem vai separar esses medicamentos, quem vai mandar esses medicamentos para os quartos. Então, é necessário ter toda essa conversa com esses profissionais. Pular as etapas de projeto. Gente, nunca pulem etapas de projeto. Principalmente em ambientes tão complexos, é necessário seguir à risca essa linha de projeto. Você não pode, de forma nenhuma, fazer um projeto executivo sem que o projeto básico esteja aprovado. Porque o que a gente muda dentro do projeto executivo, a gente tem que informar a vigilância sanitária. Então, a gente tem que manter arrisca essas linhas, principalmente um ambiente tão controlado como, né, os estabelecimentos assistenciais de saúde. E a incompatibilidade técnica, né, gente? A gente não pode colocar um ripado dentro de um ambiente esterilizado, né, gente? O ripado, acumula muita sujeira, então a gente não pode colocar materiais que são muito sensíveis ou a limpeza, né? É uma limpeza abrasiva dentro de um hospital, a limpeza com produtos pesados, abrasivos. Então é necessário usar materiais que sejam compatíveis com essa limpeza, como os materiais que eu comentei para vocês. Então a gente sempre tem que ter essa compatibilidade técnica, né? Tanto na parte da escolha de materiais, das nossas decisões, como na parte de projeto também. O projeto que a gente fizer da planta baixa do hospital vai ser o mesmo projeto que a gente vai mandar para a elétrica, o mesmo projeto que a gente vai mandar para a hidráulica, porque a gente não pode mudar, né, gente? A gente tem que seguir a risca. E como são muitos profissionais, muitas empresas trabalhando ao mesmo tempo, a gente tem que ter esse mesmo projeto base para trabalhar. Então, né, a RDC 50, nossa queridinha e a nossa destaque, né, da arquitetura hospitalar, ela é a principal norma para os estabelecimentos assistenciais de saúde, ela define os critérios para o projeto e garante a segurança e a funcionalidade. A RDC 50, ela existe desde antes de 2002, na verdade, mas ela foi adequada em 2002. E ela está em vigor até hoje, e eu não sei até quando que vai ficar em vigor sem alteração, mas a gente sempre tem que estar atento às alterações, né? Sempre tem que estar atento às atualizações. E, claro, existem as normas específicas para cada ambiente hospitalar, se você procurar, para cada tipo de setor. Então, é necessário, né, ter essa atualização das normas sempre. Nós, arquitetos hospitalares, principalmente precisamos ter conhecimento e atualização sobre as normas vigentes, né, do setor que a gente vai trabalhar. Então, a gente precisa ter conhecimento das normas, é uma necessidade. As diretrizes da RDC 50, como eu comentei com vocês já, o dimensionamento dos ambientes, a organização dos fluxos, as condições sanitárias e a setorização funcional. Então, lá na RDC, no apoio logístico, vai ter todos os ambientes que compõem o apoio logístico. No apoio ao atendimento, vai ter todos os ambientes que compõem, né, aquele setor. No diagnóstico e terapia, vai ter todos aqueles setores. Então, um hospital, ele é setorizado
pelas diretrizes da RDC. Então, eu não posso colocar uma internação dentro do diagnóstico e terapia. O diagnóstico e terapia é outro setor que vai trabalhar com outras especialidades. A internação vai ficar dentro do setor da internação. E o plano diretor hospitalar, gente? O plano diretor hospitalar é o seguinte: ele é a ferramenta de planejamento estratégico que a gente faz quando a gente vai trabalhar com um hospital. Como que funciona isso, gente? Ele é a visão a longo prazo desse hospital. Então, quando a gente faz, quando o hospital procura a gente para fazer um plano diretor hospitalar, ele está pensando na expansão, né, dessa instituição. Então, a gente pega, faz um apanhado geral do hospital e setoriza ele, como ele está e como ele poderá ficar no futuro. Então, a gente setoriza o atendimento, os centros cirúrgicos, os centros de parto normal, a internação, a obstetrícia, a administração, o serviço de nutrição, a logística, tudo isso é setorizado dentro do hospital e a gente vai pensando e planejando como ele vai ser para o futuro. Então, ele é meio que um apanhado que vai ser setorizado e a gente apresenta para o hospital como que ele poderá ser no futuro. Aí sim, posteriormente, cada projeto de cada expansão ou cada reforma ou cada ressetorização vai ser feita ao longo dos anos. Pode levar muitos anos, gente, pode levar 12, 15 anos, porque cada setor vai ser mexido um de cada vez. Dificilmente vai ser mexido mais de uma vez, porque justamente como eu falei para vocês, para a gente reformar um setor, a gente vai ter que mover ele para outro lugar e esse lugar provavelmente já vai estar ocupado por outra coisa e a gente vai ter que tirar essa outra coisa e vai ter que mover para outro lugar que ainda não esteja sendo utilizado. Então é uma brincadeira de Lego, realmente. A gente tem que estar movendo para lá, movendo para cá, para poder adaptar, né, movendo temporariamente, mas que vai fazer, né, um impacto dentro do funcionamento daquele hospital. Então a gente vai, isso pode demorar muitos anos, porque essa mexida de vai para lá, vai para cá, é bem complicada. Olha, vai demorar alguns anos. Mas vai funcionando, né? A gente vai reformando e vai adaptando cada setor do hospital. Então, as aplicações do plano diretor hospitalar, ela é a expansão de unidades, a modernização de espaços, a requalificação funcional e a tomada de decisões estratégicas, né? Então, às vezes o hospital existe há muito tempo e tem ambientes que estão sendo inutilizados ou uma internação que não cabe mais, que é necessário expandir. Então, a gente faz essa reestruturação do hospital para ele se atualizar, né, se expandir e funcionar melhor. Então, né, praticamente o último tópico é essa integração, né, entre as equipes. É necessário ter essa integração entre arquitetos, gestores, profissionais de saúde, as engenharias complementares, elétrica, hidráulica, climatização, estrutura, tudo isso, gente, é muito necessário que haja comunicação. É muito importante. Se não houver comunicação, alguma coisa vai dar errado. Tem que ter comunicação. Então é isso, gente. Resumindo, os hospitais eles são sistemas muito integrados e muito complexos. Tem que ver um planejamento, ele impacta diretamente no usuário e no funcionamento do hospital. Então tem que ter muita consciência disso, tem que planejar os ambientes com muita cautela, com muita dedicação, né? Tem que estudar muito para saber como que aqueles ambientes vão funcionar. E os projetos eficientes, eles exigem a integração entre profissionais. Exigem, é preciso ser amigo do coleguinha, tem que conversar com o engenheiro, com o arquiteto, com o gestor do hospital, com o gestor de obras, principalmente com quem está fazendo a obra, com a construtora, com os profissionais que estão trabalhando lá. Porque se uma parede é construída errada, a gente tem que demolir, tem que construir de novo. E ambientes hospitalares são enormes, são muito complexos, então tomar cuidado com cada ambiente é assim,
tem que ter cuidado para não haver tantos problemas, né? Porque problemas a gente sempre sabe que vai ocorrer, mas para não haver tantos problemas ou problemas muito graves, né? Então é isso, pessoal. Fico aberta a questionamentos. Bom, obrigado, Tamires. Pessoal, alguém tem alguma dúvida para Tamires? Bom, Tamires, eu peço que você deixe no chat o seu e-mail para que o pessoal, quem tenha também, enviar para o seu e-mail, tá? Claro. E muito obrigado por sua participação. Foi muito bom ver um pouquinho da gestão hospitalar, tá? E aguardamos você no resto do evento. Deixei meu e-mail aí, pessoal. Quem tiver alguma dúvida, pode me mandar lá. Ótimo, Tamires. Pessoal, já que ninguém tem dúvida, vou declarar por encerrada essa sessão e até as apresentações do trabalho, tá? Obrigada. Tchau, tchau.